Um bom público compareceu ao evento realizado na noite desta terça-feira na sede da entidade. O tema abordado pelo palestrante Renato Benhoff atinge diretamente os negócios da Serra, já que é uma região de colonização italiana. Um dos dados apresentados pelo consultor comprova que 70% das empresas desaparecem após a morte dos fundadores. O motivo maior é a briga de herdeiros e familiares. Segundo Benhoff, os empresários precisam entender que o negócio precisa de continuidade e, para isso, necessita de preparação. Aliás, além de estar numa região de colonização fortemente italiana, aliás, de muito sucesso, é importante dizer que, basicamente, as empresas familiares no Brasil foram fundadas por imigrantes ou filhos de imigrantes. E no Brasil, a maior quantidade é de origem italiana. Segue-se portugueses, depois alemães, judeus, etc. Então nós estamos falando de um agrupamento de imigrantes que desde o início veio com forte espírito empreendedor. Evidentemente que isso traz algumas características. Em geral, os fundadores são figuras muito fortes, patriarcais, autoritárias e que têm muita dificuldade de lidar com esse tema. Por isso a razão da palestra. Como a gente deve lidar com esse tema sucessão familiar nas empresas? Bom, a primeira pessoa que tem que estar convencida disto é o próprio fundador. Ele não pode entender ou confundir que falar de sucessão é falar de morte. Falar de sucessão é falar de continuidade. Então o fundador tem que entender que aquilo que ele criou, o ideal para ele é que aquilo continue, com os filhos ou com os netos, etc. Então ele tem que se desprender da criatura. Muitos dos fundadores têm a empresa quase como um filho e não se desprende, não solta aquilo para os seus continuadores. Muitas vezes, por essa razão, leva a empresa junto para o túmulo e acaba aí já na primeira ou no máximo na segunda geração. Renato Benhoff enfatiza que ter um planejamento adequado e seguro é ponto fundamental para a sequência de sucesso da empresa. O primeiro passo é o fundador aceitar e querer tratar do assunto. O segundo é os herdeiros e não o fundador indicar um sucessor. Os herdeiros têm que conversar entre si, porque eles vão herdar um pedaço, cada um vai herdar uma parte desse patrimônio, portanto você sai de uma empresa de dono para uma empresa de sócios na segunda geração e daí em diante cada vez mais. Então esses são os dois passos fundamentais, quer dizer, e esse assunto é um assunto que deve começar na família, ele não começa na empresa. O processo sucessório é um assunto eminentemente familiar. Falando de um dado, 70% das empresas familiares que desaparecem no Brasil, desaparecem por conflitos familiares não resolvidos. Não são problemas de mercado, não são problemas de empresa, é disputa de família, briga de sócios, essas são as razões que levam as empresas ao processo de destruição. Quais os erros mais comuns que acontecem no processo de sucessão familiar? A maioria dos erros é que o próprio fundador não quer ou teme, não gosta de lidar com esse assunto. A segunda maior consequência é briga, disputa entre herdeiros, que terminam muitas vezes não se entendendo nem para vender a empresa, eles são comprados e as empresas se destroem. E aqui no Rio Grande do Sul, como em todo, não no Brasil e no mundo, você tem casos de empresas familiares tradicionais que foram nomes importantes no passado e que hoje não passam de nomes de rua e de praça os seus fundadores ou as suas famílias. E as famílias não têm mais nenhum patrimônio. Outro ponto bastante discutido na palestra foi em relação à questão do início profissional dos filhos na empresa. Com certeza, trabalhar na empresa da família não é a melhor forma de começar. O título de filho do dono é um título muito ingrato, porque se fez certo não fez mais nada que obrigação, se fez errado, o filho do dono, né? Então o ideal é trabalhar fora, é trabalhar numa outra empresa onde você não tem esse estigma, até para aprender o que significa disciplina, hierarquia, uma série de coisas. Então o ideal de fato é trabalhar, é começar a sua vida profissional em outra empresa, até para decidir se você quer de fato entrar na empresa da família ou não. O evento desta terça-feira marcou também a inauguração do auditório na sede do Cindy-Lojas. O presidente Cladir Bono fala da importância deste espaço não só aos associados, mas para a comunidade em geral. Com essa palestra hoje estamos entregando ao nosso associado do Cindy-Loja este espaço físico. É um espaço aconchegante, climatizado, onde o lojista e toda a comunidade farroupilhense poderão dispor desse espaço amplo, bonito e moderno,
Com certeza, esse auditório vai ser, claro que, em primeiro lugar, disponibilizado ao nosso associado e a todas as entidades e a todos os farroupilhenses que necessitarem. É só entrar em contato com o Sindiloja, que o Sindiloja, os executivos do Sindiloja irão providenciar a alocação desse espaço do auditório. É um dos espaços mais modernos existentes aqui em Farroupilha. Eu diria que Farroupilha, sim. Até nós temos que parabenizar as diretorias anteriores pelo belo trabalho desse prédio em todo. E inclusive o auditório que está sendo inaugurado hoje, mas todo o prédio, todos os espaços todas as diretorias anteriores estão de parabéns pelo belo prédio em si, num todo.